Sejam bem-vindos ao Ciências Humanas para o Enem. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período fundamental da história do Brasil, um daqueles que, olha, sempre aparece do Enem, o período regencial. Isso mesmo, aquela fase ali, sabe, de transição entre 1831 e 1840. Fica espremida entre o primeiro e o segundo reinado. Foi uma época, minha gente, de muita agitação. Briga política, o Brasil fervendo. Exatamente. Um momento assim crucial para a gente entender os rumos que o país tomaria, né? E as bases do que viria a ser o segundo reinado. Mas antes de começar, não esqueça de se inscrever no canal. Bora lá desvendar esse período então. Vamos sim. Bom, tudo começa em 1831, né? Com a abdicação de Dom Pedro I. Ah, quando ele foi embora para Portugal. Isso. Ele volta para Portugal e deixa o trono aqui para o filho, o Pedro de Alcântara. Só que, claro, tinha um detalhe, um grande detalhe. Encontrada foi estabelecer um governo provisório, as regências. A ideia era simples. Regentes, que eram escolhidos pela Assembleia Geral, iam governar o Brasil até o pequeno Pedro atingir a maioridade. Ah, entendi. Então não era um rei, eram regentes mandando. E não foi uma coisa só, né? Tiveram fases diferentes aí nesse meio tempo. Sim, sim. O período todo durou 9 anos, né? Começou com uma regência trina provisória. Bem rapidinha, só para organizar a casa mesmo. Tipo um governo tampão. Exato. Depois veio a regência trina permanente, com 3 regentes governando juntos por mais tempo. Mas a grande virada mesmo, a mudança mais significativa, aconteceu em 1834. O que aconteceu em 34? Veio o famoso Ato Adicional. Foi uma lei que alterou bastante a Constituição de 1824. Ah, o ato adicional, esse sempre cai. O que ele mudou de tão importante assim? Olha, ele trouxe várias mudanças. A mais conhecida talvez foi substituir a regência trina, de 3 pessoas, pela regência una, ou seja, um regente só. Um só no comando. Quem foi? Primeiro foi o Padre Feijó. Depois quem assumiu foi o Araújo Lima. Mas não foi só isso. Que mais? O ato adicional também deu bem mais autonomia para as províncias, sabe? Criou as Assembleias Legislativas Provinciais. Tipo mini congressos em cada província? Isso. Elas podiam criar leis locais, decidir sobre impostos. Foi quase um teste, uma experiência de federalismo, ou de república, dentro da própria monarquia. Deu mais poder para as regiões. Eita, com essa autonomia toda e a cadeira do imperador vazia, a política deve ter pegado fogo, né não? Como é que ficou a disputa pelo poder? Quem eram os grupos? Pegou fogo, sim, com certeza. Basicamente, tinha 3 grupos principais brigando ali pelo poder, pelo controle do governo. Quem eram eles? Tinha os liberais moderados, que também eram chamados de chimangos. Eles queriam manter a monarquia, mas limitar o poder do imperador, mais ou menos como era antes. Ok, os moderados. E os outros? Aí vinham os liberais exaltados, também conhecidos como farroupilhas ou jurujubas. Esses defendiam ainda mais autonomia para as províncias, sabe? Alguns até falavam em república. Eram mais radicais. Mais radicais. E o terceiro grupo? Eram os restauradores ou caramurus. O nome já diz tudo, né? Queriam a volta de Dom Pedro I. Acertei? Exatamente. Defendiam o retorno de Dom Pedro I ao trono brasileiro. Esses grupos viviam em conflito tentando influenciar as decisões da regência. E que confusão! Esses nomes são bons de anotar pro Enem, hein? Chimangos, farroupilhas, caramurus. E eles continuaram assim? Não exatamente. Com o tempo, principalmente depois da morte de Dom Pedro I lá em Portugal, os restauradores perderam força. Os outros grupos, os moderados e exaltados, acabaram se reorganizando e, mais para frente, formaram a base dos 2 grandes partidos que vão dominar o segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador. Ah, então foi daí que surgiram os liberais e conservadores. Importante isso. E teve mais alguma coisa criada nessa época? Ouvi falar da Guarda Nacional. Bem lembrado. A Guarda Nacional foi criada logo no comecinho, em 1831. E para que ela servia? Era tipo exército? Militar, sabe? Formada por cidadãos que tinham uma certa renda com direito a voto. Na teoria, a ideia era ajudar a manter a ordem local, a segurança nas vilas e cidades. Na teoria. E na prática? Na prática, ela acabou virando um instrumento de poder muito forte para as elites locais.
Os grandes proprietários de terra, os coronéis. Eles usavam a Guarda Nacional para controlar a população mais pobre e, principalmente, para reprimir as revoltas e manifestações que começaram a pipocar. Falando em reprimir, esse período foi mesmo o auge das revoltas, né? O Brasil parecia um barril de pólvora pronto para explodir. Foi a marca registrada desse tempo. A instabilidade política lá no Rio de Janeiro, no governo central, somada às crises econômicas em várias regiões e, claro, às profundas desigualdades sociais, tudo isso fez explodir rebeliões por todo o país. Foi um período muito, muito tenso. Quais foram as principais? Essas caem direto no Enem, tem que saber. Foram muitas e bem diferentes entre si. No norte, por exemplo, lá no Grão-Pará, teve a cabanagem, que durou de 1835 a 1840. Foi uma revolta popular imensa. Popular como? Quem participou? Muita gente pobre, sabe? Indígenas, mestiços, negros, ribeirinhos. O pessoal que vivia em cabanas, daí o nome. Eles lutavam contra a miséria, a exploração da elite local e o abandono do governo central. Foi, olha, extremamente violenta, com milhares de mortos. Uma das maiores revoltas populares da nossa história. Nossa, que pesado. E em outros lugares, no Nordeste? No Maranhão, teve a Balaiada entre 1838 e 1841. Essa já misturou disputas políticas entre grupos locais com a crise econômica do algodão. Envolveu vaqueiros, artesãos, muitos escravizados, fugidos. O nome vem de um dos líderes, o Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, que era fabricante de balaios. Balaiada no Maranhão, cabanagem no Pará. E na Bahia? A Bahia sempre foi palco de muita coisa. Com certeza. Na Bahia tiveram duas revoltas muito significativas nesse período. Primeiro, a Revolta dos Malês, em 1835, em Salvador. Ah, essa é famosa. Dos escravos muçulmanos, né? Exatamente. Uma rebelião organizada por escravizados de origem africana, muitos deles muçulmanos e alfabetizados em árabe. Eles tinham um plano para tomar o poder em Salvador. Apesar de ter sido rapidamente reprimida, ela assustou demais a elite senhorial pela organização e pelo potencial de inspirar outras revoltas de escravos. Imagina o medo da elite. E a outra na Bahia? Foi a Sabinada, entre 1837 e 1838. Essa foi liderada por um médico, Francisco Sabina. Tinha apoio de setores da classe média, militares. Eles chegaram a propor uma república baiana provisória. Uma república na Bahia, mas só provisória. Isso. A ideia era que a Bahia ficaria independente só até o Dom Pedro II atingir a maioridade. Depois, eles voltariam a se unir ao Império. Também foi reprimida com violência. Quanta coisa! E no Sul? Faltou o Sul. No Sul teve a mais longa de todas, a Guerra dos Farrapos, ou Revolução Farroupilha, lá no Rio Grande do Sul. Começou em 1835 e só foi terminar em 1845, já no segundo reinado. 10 anos de guerra. 10 anos? Por que começou? Começou principalmente pela insatisfação da elite gaúcha, os estancieiros, que eram os grandes criadores de gado, com os altos impostos cobrados pelo governo central sobre o charque, a carne seca, que era o principal produto deles. Eles se sentiam prejudicados economicamente e politicamente. E eles queriam o quê? Só menos imposto? Foi além disso. Eles chegaram a proclamar uma república independente, a República Rio-Grandense. Depois até outra, a República Juliana, em Santa Catarina. Mostra bem essa tensão forte que existia entre o poder central lá no Rio e os interesses das elites regionais. Ufa. Cabanagem, balaiada, malês, sabinada, farroupilha. E ainda teve a cabanada em Pernambuco e Alagoas, né? Que era mais ligada à volta de Dom Pedro I. Realmente, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Como é que essa confusão toda terminou? Como chegaram no segundo reinado? Pois é, com tanta revolta pipocando, com o país parecendo que ia se dividir, e com a disputa entre liberais e conservadores ficando cada vez mais forte, especialmente durante a regência una do conservador Araújo Lima, Os liberais não gostaram, né? não gostaram nada. Eles estavam fora do poder e viam o país no caos. Aí eles articularam uma manobra política para tentar resolver a situação e, claro, voltar ao poder. A famosa cartada final, o golpe da maioridade. Exatamente. Em 1840, os liberais, com o apoio de alguns conservadores que também queriam estabilidade,
deram um jeito de aprovar lá no Congresso a antecipação da maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Mas ele só tinha 14 anos, não era 18 a idade? Era 18 pela Constituição, mas eles argumentaram que só a figura do imperador, vista como alguém acima das disputas partidárias, neutra, um símbolo de unidade, poderia pacificar o país e acabar com as revoltas. E conseguiram aprovar. Deram um jeitinho brasileiro ali, né? Pode-se dizer que sim. Com isso, o jovem de 14 anos foi coroado como Dom Pedro II, imperador do Brasil. E aí sim, começa oficialmente o segundo reinado. E reviravolta, então, bora resumir para o pessoal que está ralando para o Enem. O período regencial, que foi de 1831 a 1840, foi essa ponte entre o primeiro e o segundo reinado. O Brasil foi governado por regentes porque Dom Pedro II era só um menino. Isso. Foi uma época marcada por uma instabilidade política gigantesca, né? Com aquela briga toda entre os moderados, os exaltados e os restauradores, que depois, como a gente viu, deram origem aos liberais e conservadores. E, claro, muita agitação social. A gente viu também leis super importantes, como o Ato Adicional de 1834, que deu mais autonomia para as províncias e criou a Regência Una, né? E também a criação da Guarda Nacional, que era para manter a ordem, mas virou instrumento de poder local. E o ponto mais quente, que não pode esquecer de jeito nenhum, as diversas revoltas regenciais que explodiram pelo Brasil. Cabanagem lá no norte, balaiada no Maranhão, Maleses, Sabinada na Bahia, Farroupilha no sul. Cada uma com suas causas, mas todas mostrando as tensões econômicas, sociais e políticas daquele Brasil que estava se formando. E tudo isso acabou desaguando no golpe da maioridade, em 1840, que colocou Dom Pedro II, ainda adolescente, no trono para tentar acalmar as coisas e dar início ao longo segundo reinado. Exatamente. Esperamos que essa nossa conversa detalhada ajude bastante na preparação para o Enem. Entender regência é fundamental para compreender todo o Brasil do século XIX. É isso aí, minha gente. E não se esqueçam de seguir aqui o nosso canal e compartilhar com os amigos e amigas que também estão nessa batalha rumo à universidade. Um cheiro e até a próxima. Até lá, pessoal. Bons estudos.